Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 16 de janeiro de 2023. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, segundo domingo do tempo comum. Nós ouvimos falar do batismo de Jesus. Vamos então refletir sobre o nosso batismo e sobre como a gente pode bem vivê-lo. Bora refletir. Para a gente poder viver o nosso batismo, nossa vida de fé, a Igreja nos propõe várias formas, meios concretos de desenvolvimento espiritual e ético. Uma das formas que a Igreja usa para o nosso progresso é o chamado ano litúrgico, que é a distribuição das celebrações ao longo do ano. E o ano litúrgico ele tem 5 grandes tempos. Primeiro, o Advento, que prepara o segundo, o Natal. Pois temos a Quaresma, que prepara um outro tempo, a Páscoa. 4 tempos já. E há um quinto longo tempo, chamado de tempo comum ou tempo ordinário, no sentido de coisas cotidianas, não extraordinárias, que é o tempo em que a Igreja veste a cor verde. São 34 semanas celebrando esse tempo chamado comum. O termo ele é, para nosso vocabulário usual, empobrecedor, dá a impressão de que o comum ou o ordinário é pouca coisa. E por isso a gente fica com essa sensação de que o tempo comum é menos que a Páscoa, que o Natal, que o Advento, que a Quaresma. Mas, na verdade, uma das características do tempo comum é que ele é um tempo para vivermos o nosso batismo, isto é, vivermos na nossa vida os mistérios da vida de Jesus, que são contemplados naqueles outros 4 tempos que nós falamos, que geralmente são chamados de tempos fortes. Bem, então o tempo comum é o tempo, por excelência, de refletir e rezar a vivência batismal, à luz dos mistérios de Jesus. O tempo comum é dividido, uma outra informação importante, em 2 grandes sessões. Ele tem uma primeira parte, que acontece agora entre o Natal e a Quaresma, e a segunda parte, que vai depois do tempo pascal até o próximo Advento. Agora é mais breve e depois o tempo é mais longo. Então eu fiz uma escolha. Nesse primeiro bloco do tempo comum, nessas próximas semanas, vamos meditar sobre a redescoberta do nosso batismo. E eu gostaria de começar mostrando como o batismo é fundamental para a vida cristã e como ele se refere a todos os outros sacramentos, que também são sinais muito fortes da vida cristã. Vamos lá. Primeiro ponto, o que é o batismo? O segundo ponto, qual é a relação do batismo com os sacramentos? E um terceiro ponto, qual é a relação do batismo propriamente com a Eucaristia, o mistério da missa? O batismo, ele é o momento em que nós participamos da morte e da ressurreição de Jesus. Jesus veio para nos trazer a salvação, e a salvação é um conceito muito amplo. Ela inclui, Jesus veio trazer para nós uma mensagem, Jesus veio trazer para nós um estilo de vida, mas sobretudo que Jesus veio trazer para nós uma nova vida interior, um novo dinamismo espiritual. Então ele tem o Espírito Santo, Espírito dele e do Pai, e ele dá esse Espírito a nós seres humanos. Agora, como é que ele dá esse Espírito? Na medida em que ele morre, ressuscita, e aí ele envia o Paráclito. É o cumprimento e o complemento da obra salvífica. Porque se Jesus tivesse morrido e ressuscitado, mas não tivesse dado o Espírito Santo para nós, então ele estaria diante do Pai, mas nós, até a nossa morte, não experimentaríamos algo da ressurreição. A ressurreição já começa em nós quando nós recebemos o Divino Espírito Santo. Por isso ele sopra sobre os apóstolos e diz: recebei o Espírito Santo. Por isso é enviado do céu as línguas de fogo no Pentecostes. E por isso ele deixou o mandato missionário: ide e batizai todos os povos, fazendo discípulos meus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Muito bem, então o batismo é o momento em que a ressurreição de Jesus, a vida nova de Jesus, passa a ser a nossa ressurreição. A água tem um simbolismo de vida, quase sempre. Mas no caso do batismo, ela tem um duplo sentido. A água batismal é água da morte e água da vida. Porque quem é batizado é sepultado com Cristo e com ele ressuscita. Então o batismo é a nossa morte e ressurreição. Por isso o batismo apaga o pecado original, a fonte do mal, a raiz do mal em nós, em última instância espiritual. E se a gente é batizado adulto, o batismo apaga os nossos pecados pessoais, ou seja, aqueles que a gente fez conscientemente, que não é o pecado original. Uma segunda coisa interessante a observar é que o batismo é chamado de a porta dos sacramentos. Porque o batismo, ele é o que permite a gente a viver toda a nossa vida sacramental. Vou dizer aqui então, nesse segundo ponto, como o batismo se relaciona com os outros sacramentos. Então veja, nós temos 7 sacramentos. O batismo é o primeiro deles, a porta. Depois a gente tem a Eucaristia. Por que nós vamos à missa receber o corpo e o sangue do Senhor? Celebrar a sua morte e a ressurreição. Para a gente avivar em nós a morte e ressurreição também. Para a gente continuar morrendo e ressuscitando com Cristo. Fulton Sheen, um bispo norte-americano do século XX, dizia: a vida cristã é uma viagem no bojo do mistério pascal. Estamos sempre morrendo e ressuscitando. E quando participamos da missa, nós revivemos, não só na memória, mas na nossa alma, a morte e a ressurreição de Jesus e a nós. A Eucaristia ativa, alimenta e fortalece o nosso batismo. Depois nós temos o sacramento da crisma. A crisma é o sacramento que nós chamamos de maturidade cristã. É quando o cristão já tem condições de ser um missionário, de estar a serviço, de ajudar as pessoas, de ir ao encontro dos outros e amá-los na caridade fraterna que, para nós cristãos, tem primado. Isto é, uma das primeiras coisas, a primeira coisa nossa, logo após o amor a Deus, é o primado da caridade, é amar o próximo. Agora, então o crismado é aquele que põe em prática na missão o batismo. A crisma é uma unção nova, diferente da unção batismal, porque ela é uma nova fase da vida. Mas ela tem uma profunda relação com o batismo, tanto que a crisma também é chamada de sacramento da confirmação, porque confirma a graça e a missão recebida no batismo. Pois a gente tem o sacramento da confissão. Por que confessamos? Para restaurar em nós a graça inicial recebida no batismo, a purificação dos pecados e a vida nova em Cristo. Confessamos para que o nosso batismo seja reabilitado, para que a gente volte no estado batizado. Nos primeiros séculos do cristianismo, não havia o sacramento da confissão, e as pessoas eram batizadas e só mais uma vez na vida, só mais uma vez, por isso geralmente elas deixavam para a hora da morte, elas recebiam um sacramento penitencial. E era chamado popularmente de o segundo batismo. Então é uma imagem interessante para a gente pensar que o sacramento da confissão é como um segundo batismo. Só que nós hoje, graças a Deus e ao amadurecimento pastoral da igreja, podemos fazê-lo com muito mais frequência do que só uma vez. O sacramento da unção dos enfermos é aquele que pede a Deus que dê graça espiritual e saúde corporal ao enfermo. Quando nós fomos batizados, nós recebemos vida nova. E por isso, o sacramento da unção nos faz voltar à vida do batismo, no corpo e na alma. Pois nós pedimos a Deus, restaura, Senhor, a vida deste corpo e desta alma. Depois temos o sacramento do matrimônio. Por que o matrimônio cristão, religioso, católico, é considerado um sacramento? Porque ele é uma forma de viver o amor a dois a partir do batismo. É um amor batismal. Isto é, um amor que se converte, um amor que sabe morrer para ressuscitar,
um amor que dá a vida pelo outro, como Jesus na cruz, um amor que derrama sangue, um amor que renuncia a si por uma vontade maior, a vontade de Deus na vida do casal. Então é um jeito batismal de viver o casamento, o amor. E por fim, o sacramento da ordem, o padre, o bispo, o diácono. Para que existe os ministros ordenados? Eles existem para poder confirmar, alimentar, orientar, ajudar o batismo dos fiéis leigos. Os ministros ordenados são batizados a serviço dos fiéis leigos, também eles batizados. Percebem? Então, os 7 sacramentos, aliás, os 6 sacramentos, depois do batismo, todos eles se remetem ao primeiro, à porta da graça, as águas batismais. Para encerrar essa reflexão introdutória de uma sequência que nós vamos fazer, então qual é a relação da Eucaristia, da missa, com o batismo? Há um rito oriental cristão chamado rito greco-melquita. Nesse rito, no dia do batismo, a mãe pega o bebê e, por 3 vezes, coloca o bebê sentado em cima do altar da mesa da Eucaristia. E quando coloca o bebê sentado ali, o padre diz alguma coisa mais ou menos assim: Filho de Deus, toma o seu lugar na mesa do Senhor. Então, o batizado, ele é convidado a se sentar na ceia, no banquete. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. O padre às vezes diz, antes de apresentar a hóstia, e a gente responde: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Felizes os convidados. Quem são os convidados? Ora, todas as pessoas são convidadas a estar no banquete. Mas quem é que se senta à mesa do banquete do Senhor, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que João Batista apontava como sendo o Filho de Deus, o cheio do Espírito e o que batiza com fogo do alto? São os batizados. Os batizados têm a cadeira na ceia do Senhor. Então aqui 2 coisas aparecem. Primeiramente, temos que ocupar o nosso lugar na mesa do Senhor. Se a gente pode receber a comunhão, graças a Deus, foi porque um dia nossos pais e padrinhos nos levaram às águas do batismo. Mesmo que a nossa fé não tenha sido no passado, quando a gente era criança, ou adolescente, ou jovem, ou até agora, talvez para algum de nós mais adulto, mesmo que a fé não seja uma coisa assim ainda tão viva, desperta, ainda que nossa religião não seja bem vivida, mas a gente só participa da missa porque um dia alguém levou a gente para ser batizado. Bendito seja Deus pelas águas do batismo que nos pôs uma cadeira na mesa do Senhor. Mas alguém pode dizer assim: Padre, eu por alguma razão não posso comungar. Não estou em condições de receber a comunhão. E muita gente que diz isso fala assim: Padre, não vale a pena ir na missa porque eu fico incompleto, eu vou na missa e não posso comungar. E muita gente vai se distanciando da mesa do Senhor. Queria dizer o seguinte para você que não pode receber a comunhão: não deixe de ir na missa, porque a cadeira continua sendo sua. Você não é um filho de 2ª categoria de Deus. O amor de Deus por você é tão grande como pelas pessoas que podem receber a comunhão. Talvez a sua situação particular te dê essa sensação de menos amor de Deus ou de menos dignidade, mas não se deixe confundir por isso. Seja sincero e honesto na sua busca, na sua situação. Se você não pode comungar agora, ainda, por alguma razão grave, respeite isto, mas não deixe de ir na ceia do Senhor. Sente-se à mesa, tome o seu lugar, desempoeire sua cadeira e participe da refeição. Mesmo que você não receba a Eucaristia, pão, corpo, sangue, vinho do Senhor, mas você vai receber a palavra, a oração, a força da comunidade e o Espírito de Deus. Mesmo que você não possa tomar aquele alimento eucarístico, você vai poder tomar outros alimentos. E mesmo a Eucaristia você poderá adorá-la com a sua oração na hora que o padre consagra
e também fazendo sua comunhão espiritual, mostrando a Deus o desejo de um dia voltar a receber a comunhão. Mas até lá, continue na mesa, não se distancie. E se você conhece alguém que não pode comungar e não tem ido à missa por isso, diga para essa pessoa: Deus te espera, volte para casa, uma cadeira está posta e ela é só sua. Sente-se à mesa do Senhor. Nós estamos começando mais uma semana e, como exercício espiritual, eu gostaria de provocá-lo. Não sei como é a sua situação, mas eu vou dar 3 propostas e veja qual delas, se não as 3, você pode fazer. Primeira coisa, participe de mais missas durante essa semana. Não espere o domingo para sentar-se à mesa do Senhor. Se você tem chance de ir mais de uma vez por semana na missa, eu te convido, participe de pelo menos mais uma missa esta semana. Segunda coisa, se você precisa se confessar e há muito tempo não se confessa, para depois poder conseguir receber a Eucaristia, não perca a oportunidade. Vai essa semana, procure um padre e se confesse. Abra o seu coração, renove a sua vida e volte a participar do banquete do Cordeiro. E a terceira coisa, se você, por alguma grave razão, não pode receber a comunhão eucarística, eu proponho que não só vá na missa, mas que você passe mais vezes em igrejas e, diante do sacrário, faça a sua adoração eucarística. A Eucaristia ainda está lá para você, mesmo que você não possa comungá-la, mas não deixe de adorá-la. É uma forma de estar em comunhão com o Senhor. Te desejo uma boa semana e até semana que vem com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!